Muito bem, começa mais um BT Papo aqui no canal de vídeos do blog bibotalk.com.br. Hoje eu quero falar sobre louvor versus palavra. Essa luta que tem, eu tenho acompanhado na verdade existe a luta e não deveria ter, né? Mas eu acompanhei no Facebook algumas pessoas, algumas não, várias, diga-se de passagem, comentando sobre isso. Pô, não aguento mais, na minha igreja é só louvor, é 8 hino especial, mais coral, mais não sei o que, quando de repente sobra 15 minutos para a palavra. Outros falam, né, dependendo da tradição que você é outro esquema. Não, na minha igreja é 1h30 de louvor, caramba, é muito tempo cantando, eu já nem aguento mais ficar em pé. E aí a palavra lá, o pastor mal leu uma passagem bíblica que podia ser uma receita de bolo, porque o que ele falou não tem nada a ver com o texto e por aí vai. Percebi algumas pessoas reclamando dessa ausência de palavra nas igrejas, nos cultos. Infelizmente isso é um dado verdadeiro pelas igrejas que já frequentei, enquanto já fui pregar, por exemplo, em alguns cultos, onde me deram 15 para as 9. E e dependendo da igreja que você vai, 9 horas ou às 21 horas o culto se encerra. Isso já está na mente do pessoal. Então não adianta você passar 15 para as 21 para o pregador, porque deu 21 horas, o povo já está se coçando e tal, por melhor que seja o pregador. É quase certo isso. Não é o meu caso na questão do melhor pregador. Mas aí você vai fazer o quê? Por 15 minutos é mal uma introdução de uma mensagem. Eu sei que em algumas igrejas 15 minutos é quase a pregação inteira. Gente, não existe o que discutir, né? Quando uma igreja ela dá mais tempo para o louvor do que para a palavra, ela mostra algumas deficiências que precisam ser corrigidas, porque assim, se um pastor de uma igreja ou um conjunto de obreiros de uma igreja prioriza o louvor, é porque parece que não, em 15 minutinhos eu passo o recado que eu tenho, 15 minutinhos eu resolvo o problema. Gente, como assim? É porque tá faltando bala na agulha, então o cara precisa encher linguiça com louvor e hino especial para passar a hora do culto. Ou contrapartida, outras igrejas valorizam em demasia o ministério de louvor. Você já percebeu que uma igreja ela gasta muito dinheiro com o ministério de louvor? Som, toda a estrutura acústica, iluminação, fumaça. Eu fico de cara, mas tem algum problema nisso? Não, nenhum problema. O problema é quando o ministério de louvor é o centro da comunidade. Nossa, aquela igreja lá, cara, o louvor, onde o que se destaca numa igreja é o ministério do louvor e não a palavra que é pregada. E isso é problemático porque nunca o ministério de louvor... Gente, eu não estou falando contra os ministros de louvor, não me entendam mal, eu estou falando da ênfase demasiada no ministério de louvor, na hora do louvor. A hora do louvor, o momento do louvor, nunca pode ser maior que o tempo destinado à palavra. Alguém comentou lá no Facebook, eu fiz lá uma enquetezinha rapidinho, e não, tem que ter um equilíbrio, porque o Senhor nos manda, a Bíblia manda a gente louvar o Senhor a todo tempo e ir pelo mundo e pregar. Como assim equilíbrio? Não existe equilíbrio, porque se eu falo em equilíbrio, é como se os dois momentos no culto tivessem o mesmo peso, e não tem. O louvor é eu ofertando algo para Deus. E o que eu posso oferecer para Deus? Eu respondo como louvor: o que posso dar ao Deus que tem tudo, dou o meu coração. É um louvorzinho lá que eu cantava um tempo atrás. Eu não, né? Alguém cantava, eu só ia atrás incomodando. Então assim, gente, o que eu posso dar? O louvor é o momento em que eu ofereço algo para Deus. Mas eu sou pobre, cego e nu, eu preciso que Deus me dê algo. Eu preciso da palavra. O louvor é eu agradecendo a Deus. A palavra é Deus falando comigo. Então não existe equilíbrio entre louvor e palavra. A palavra tem que ter mais tempo e mais prioridade. As pessoas não fortificam a sua fé no momento do louvor. Nossa, irmão, como assim? Esses dias teve um momento de louvor na igreja lá que eu senti o bafo de Deus. Ótimo.
Você pode ter experiências com Deus no período do louvor, você pode sentir a presença de Deus, você pode chorar, você pode desaguar, afinal as músicas são feitas mesmo pra gente chorar, né? Os acordes, tudo é feito pra te emocionar, e eu também me emociono às vezes, mas não é isso que te fundamenta na fé. O que te fundamenta na fé é a palavra de Deus. Em nenhum momento na Bíblia o louvor é colocado como condição para a missão da igreja. Não, ide por todo mundo e você tem que pregar a mensagem, pregar o evangelho. As pessoas só vão se converter, Paulo vai dizer em Romanos 2, se não me falha a memória, se as pessoas pregarem. Se ninguém pregar, ninguém vai se converter. Até teve um cantor famoso que falou no testemunho dele, e lá no testemunho ele começou a profetizar para a igreja. Não, porque vai chegar um tempo na sua vida que você não vai precisar pregar e as pessoas vão querer Deus, as pessoas vão chorar. Eu estou parafraseando aqui, tá? Mas a grosso modo ele falou isso, que a gente não ia precisar mais nem pregar, porque ia ter uma presença de Deus em nós que ia converter as pessoas. Engraçado que os apóstolos tiveram que pregar, a gente não vai precisar. Então, gente, não podemos deixar isso acontecer nas nossas comunidades. Tenhamos bons momentos de louvor. Sim, é bom. Eu gosto de ouvir uma banda, né, bem ensaiada, né? Eu gosto de ouvir uma banda, sabe, que canta legal, boas músicas e tal. Só que eu não posso ficar 1 hora cantando e depois eu ter 20 minutos para ouvir uma palavra. Isso é um absurdo. Eu chamo isso de alucinógeno litúrgico. Tem igrejas que ela tem que ter luz, ela tem que ter fumaça, ela tem que ter uma baita banda de louvor, aquelas músicas escolhidas, sabe, aquele ambiente, aquela atmosfera de adoração, porque senão o louvor tava mais ou menos e tal, sabe? Aí aquele louvor com violãozinho, aquela simplicidade parece que se perde, e tem que ter o alucinógeno litúrgico, né? Não, é evento para jovens, cara. Tem que ter a luz, tem que ter a fumaça e aquela coisa toda muito louca. Bibo, tu é contra essas coisas? Nunca. Eu acho que em retiro, ou até no culto de jovens, se você quiser fazer, faça. Não é pecado. O problema é se não tiver. Não, nós temos que dedicar. Então se gasta muito dinheiro com o louvor, né? E equipamento, e som, e luz, e coisa arada, e tal. E não se gasta dinheiro investindo em pregadores, né? A igreja não gasta dinheiro investindo em jovens para estudarem mais a Bíblia. Não, vamos investir no ministério do louvor. E isso é complicado, gente, porque o louvor é um momento onde nós agradecemos a Deus. Deus, ele até pode se manifestar no momento do louvor. Afinal, ele é Deus, quem sou eu para encaixotar Deus? Mas as experiências que eu tenho no momento do louvor não me seguram na fé. Por isso que a gente tem uma geração de descabeçado. Por quê? Porque eles estão só no alucinógeno litúrgico. É como se aquele momento do louvor fosse uma espécie mesmo de raving. Raving não, né? Rave. Aquela parada lá que a galera fica fazendo festa a noite inteira usando droga. E a droga do crente às vezes é esse louvor todo projetado com luz e tal, som, imagem. E isso é complicado, é bem complicado. Inclusive tem um grande ministério de louvor mundial que influencia muito os louvores aqui no Brasil, que eles têm bons louvores, mas falta pregar vida com Deus, vida devocional, vida na palavra. São bons na música, não são bons na palavra. Mas o louvor é a palavra de Deus cantada. Bom se fosse. Nem sempre é. Por isso que eu não posso depender do louvor. Eu preciso depender da palavra. Se na sua igreja o louvor ocupa mais tempo que a pregação da palavra, você tem que fazer alguma coisa. O caminho mais fácil é você sair da igreja e procurar uma igreja que valorize a palavra. Ou o segundo momento é você arrumar tempo dentro dessa comunidade, criar grupos de estudo para vocês se alimentarem. Não, Bibo, até realmente na minha igreja o louvor ocupa mais espaço. Mas eu gosto muito do pastor, sabe, eu sou pastoreado, o cara me visita, ele me acolhe no momento da dificuldade. A palavra às vezes é meio capenga e tal, mas eu gosto, tem meus amigos, minha família está aqui. Ok, realmente mudar de igreja é o caminho mais fácil e nem sempre é o melhor. Mas então você tem que dar um jeito de arranjar aí nessa comunidade uma forma de vocês estudarem a Bíblia. Porque se não estudar a Bíblia, se não ter Bíblia, vai acontecer o quê? O que vai dar? Um bando de desmiolado vai dar esse movimento gospel que a gente está vendo aí. Então não existe essa de equilíbrio entre louvor e palavra numa igreja. Porque louvor não é o que eu faço lá na igreja. Erguei as mãos e dai glória.
Não, louvor é uma vida. Louvor é um estilo de vida. Louvor e adoração é como você vive para Deus. Não é o que você canta lá no culto. Aquilo ali é só uma vertente, é só uma faceta de uma vida de adoração. Uma vida de adoração plena a gente só tem, meu amigo, aqui ó, na Bíblia do Shed, não, na Bíblia Sagrada. Então, bora ter Bíblia. Então, se você gostou do vídeo, compartilhe, dê aquele joinha, espalhe nas redes sociais. Se você não gostou, por que você não gostou? Vamos conversar aqui nos comentários e a gente vai trocando uma ideia. Até semana que vem no próximo BT Papo, se Deus quiser assim permitir. Um abraço, valeu!